Só te lembrar, porque eu fiquei traumatizado com o Robson, que esqueceu de gravar as últimas duas lives, então só para te lembrar, eu sei que você está Já gravando. estamos gravando. Já Brincando. estamos gravando. E vou colocar algumas observações aqui no chat também a respeito dessa gravação, dos nossos endereços, e ficarei acompanhando o chat ao longo do tempo junto com vocês, tá bom? Muito Obrigada, bem. uma boa conversa aí, Paula. A palavra Obrigado. está com você. Antes do Obrigado. Paulo, antes de você começar, Paulo, eu só queria então dar boa tarde para todos, né? Agradecer o convite da Flávia, né? Representando as organizações contemporâneas, é uma consultoria que trabalha com, né, transformação organizacional. E o Paulo, né? Também, o Paulo que me convidou, um Paulo, sei lá, um amigo de 15 anos aí, né? De jornada, e a gente frequentemente se encontra para dialogar, nós falamos dialogar. Até de uma forma presunçosa, podemos dizer a princípio, nós chamamos os nossos diálogos de simpósio, né, Paulo? Que, na verdade, a Saudade. gente adora os gregos e, enfim, periodicamente, a gente senta para conversar, para, enfim, desafiar as nossas certezas e, de alguma forma, compartilhar as nossas angústias em relação às incertezas, né? Então, esse é o modelo do diálogo que a gente faz com frequência, orientado, né, pela empatia, pelo respeito, né? De alguma maneira a gente tem que abrir a cabeça, tirar o conhecido para poder, né? Então, acho que é um pouco nesse espírito, né, Paulo? Um pouco do convite a gente fazer esse diálogo que a gente faz com frequência hoje nesse mundo digital e interessante com, né, com convidados, com pessoas que possam participar conosco. Então, para mim é um prazer enorme. Esses diálogos são sempre, a gente sabe como começa, mas nem sempre sabe como termina, né? Então a gente sabe tem uma pauta aí, mas com É isso aí. certeza ao longo do caminho isso vai mudar. Prazer, Josué, estar aqui com você conversando. Pessoal, uma boa tarde aí para todos. Como a Flávia e o Josué falaram, a ideia é que eu abra com algumas reflexões e provocações e, em seguida, o Josué traz isso para o mundo organizacional, para o mundo da gestão e da liderança. Então, eu queria abrir, voltando um pouco no tempo, para o início do século XX, trazendo uma coisa que eu acho que todos aqui já lemos, já estudamos, mas eu acho que é importante para marcar aqui a nossa reflexão, que foi quando a ciência descobriu a física quântica. Né? Então, nos experimentos, nos primeiros experimentos com a física quântica, principalmente com fóton, né, os físicos perceberam que a partícula tinha dois tipos de comportamento, principalmente. Elas, às vezes, se comportavam como partícula e outras vezes como onda. E eles perceberam que quando ela se comportava como partícula, quando eles observavam a matéria, né, subatômica. Então, isso foi um marco gigante na história da humanidade, porque descobriram que a matéria é ambígua. Então, o que Demócrito lá atrás dizia que a matéria era um bloco concreto, né? O Demócrito imaginava a matéria como literalmente um bloco, algo sólido, com o qual você poderia se relacionar, vê-lo, medi-lo. E, de repente, a física quântica descobre que não é assim. Que depende, a matéria se comporta dependendo da relação com o observador. Então, isso é uma desconstrução também de séculos de pensamento, até de um dogma que começou com Aristóteles. Aristóteles tinha um princípio chamado princípio da não contradição, que ele dizia que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ela não pode ser uma coisa e outra ao mesmo tempo. Ela é ou uma ou outra. E aí a matéria contradiz o princípio da contradição, contradiz Aristóteles. E aí o mundo descobre que a maneira de você conhecer a matéria depende de como você se relaciona com ela. E não talvez não seja casualidade que os essencialistas, os filósofos essencialistas, tenham vindo ao mundo, tenham existido também na primeira metade do século XX, porque especialistas como Sócrates, Heidegger, eles diziam que
nós construímos o mundo, nós construímos a história, através da nossa interação com o mundo. Então, não existe para o existencialista um mundo lá fora, um mundo pronto, preparadinho, fechadinho, que a gente olha para ele e fala, beleza, esse é o mundo que eu vou receber. Para o existencialista, o mundo é o resultado de uma interação entre a pessoa e o mundo. E a pessoa é parte do mundo. Isso também foi uma reviravolta, porque os filósofos mais clássicos, mais ontológicos, ficam muito chateados com isso. Como pode o ser humano construir uma história com tal poder, entre aspas? Vamos botar entre aspas, porque depois eu acho que a gente vai entender por quê. Então, o existencialista também fala que o mundo vai se revelando, e a gente pode pensar que o mundo vai se revelando de forma ambígua também, mas é nessa dança que o conhecimento e que a história se desdobra, se desenvolve. Mas o ser humano, talvez influenciado pela lógica aristotélica e pelo cartesianismo, né, pela revolução científica do século XV, o ser humano insiste em querer controlar o mundo. Ou seja, o ser humano insiste na tese de Demócrito, de Aristóteles, e depois de todos esses cientistas que foram muito importantes, mas eles olharam só para um lado, que foi René Descartes, que foi Francis Bacon, Kepler, Newton, Isaac Newton e tantos outros, né? Para os filósofos modernistas, né, da Revolução Científica, do método científico, a ciência pode controlar o mundo. O mundo, quando eu falo mundo, eu estou falando tudo, né? A existência, o cosmos, ele se apresenta de uma forma matemática, né? Newton achava que o universo era como um relógio, como a mecânica de um relógio, que você poderia calcular perfeitamente as órbitas, os ângulos, e assim você poderia entender o que é o mundo. Tanto é que Francis Bacon diz a ciência é poder, ou seja, porque a ciência tem o poder de descobrir exatamente como o mundo é. Né? E talvez seja por isso que a gente vê tantos profetas de plantão ainda hoje. Nós vivemos em meio a gurus, a profetas que tratam o mundo como uma realidade determinada. E por isso que se produzem tantos manuais. Como fazer para fazer isso? Como fazer para obter isso? Como se a realidade fosse uma relação perfeita, simétrica entre causa e efeito. Você faz isso, você obtém aquilo. Que era o que os cartesianos pensavam e acreditavam. Antes da pandemia, eu recebi, antes que eu digo, estou falando nos últimos 3 anos, eu recebi dezenas de estudos sobre tendências, sobre cenários. Nenhum deles, nem de longe, chegou perto do que a gente está vivendo. Nenhum. A gente pode pensar no Bill Gates, que viralizou o vídeo dele, né? Que foi uma voz no deserto. Parece que a OMS também fez um estudo, mas a OMS não foi contundente, né? Porque não impactou a opinião pública. Mas tirando aí essa voz no deserto do Bill Gates, nenhum desses materiais que eu tenho no meu computador, nem de longe acertaram essa tendência. Todas elas eram tendências econômicas, demográficas, de tecnologia, então, que é o tema predileto de muitos, mas nem de perto acertaram. Então, a gente pode concluir mesmo que o futuro não é controlável. O futuro não é previsível. Não dá para a gente saber qual é o futuro com bola de cristal. Seria bacana se a gente ouvisse mais os grandes sábios, não os gurus de 1 milhão de seguidores do Instagram, do YouTube. Os grandes sábios, né? Como Edgar Morin, um jovem de 99 anos que fez uma live outro dia fantástica. Ontem, há 2 dias, está circulando um artigo que é uma obra de arte dele. A gente pode depois até botar o link aqui. E o Morin vem falando isso há muito tempo.
sobre a era da incerteza. Esse artigo dele, pessoal, vale a pena, é um masterpiece, uma obra de arte. E o Morin, eu tenho um livro dele que ele escreveu antes da virada do século, no final da década de 90, e ele tem uma frase que é assim: o que se pode prever para o milênio? Nada, a não ser o incerto. É fantástico isso, né? Porque no meio de profetas e de adivinhadores, vem um cara que é genial, que é um dos grandes pensadores da atualidade, e fala: não dá para prever nada, porque o mundo é complexo, a realidade é sistêmica, as variáveis são inúmeras. Outro sábio, que seria bom a gente ouvir, né? Edgar Morin é um mentor meu, o outro também se chama Edgar, que é o Edgar Schein, uma figura que eu tive o privilégio de estar com ele na casa dele em Boston. A gente conversou 1h30, mais ou menos, eu e um colega. E ele é o meu mentor em termos de coaching, de cultura. E o Schein fez uma live recentemente organizada pela Dom Cabral, que ele falou assim: eu não sou bom para prever as coisas, eu sou bom para observá-las. Eu achei fantástico, porque o Schein é considerado o fundador, o precursor da chamada consultoria de processos, né? Ou consultoria clínica, onde ele observa, lê a realidade, lê os cenários, e isso já é uma intervenção. Então, a intervenção dele é o observador partícipe, que é o observador quântico, que não é um observador passivo, é um observador partícipe. Ele observa participando, ele interage fazendo a intervenção. Então, esses são os sábios que a gente deveria ouvir, na minha opinião, que, na verdade, vem do sábio dos sábios. Lá atrás, precursor de Aristóteles, mestre de Platão, Sócrates, que dizia: só sei que nada sei. Não no sentido da resignação pela ignorância, mas no sentido de dizer: como eu nada sei, eu quero saber. Como eu nada sei, eu quero buscar conhecimento vivendo com o mundo, com as coisas na medida que elas se desdobram e se apresentam. Então, a minha, já caminhando para a conclusão dessa minha primeira provocação, o que eu acho que a gente tem que fazer, ainda mais agora, nesses tempos pandêmicos, é remodelar a nossa mente e a nossa atitude. Remodelar. A gente tem que reconfigurar a nossa mente, que ainda é cartesiana, é binária, as coisas são assim, é isso ou aquilo. Olha o extremismo que o Brasil está vivendo, a guerra entre extremos. As nossas polaridades não conversam, cada uma é a verdade. É o mundo do ou, é isso ou aquilo. Então, remodelar significa os dois, significa sustentar a ambiguidade, vivendo a fenomenologia, ou seja, a competência fenomenológica, que é exatamente viver na dança da ambiguidade. Os palhaços são muito bons para isso, né? O Wellington Nogueira fez uma das lives aqui da Organizações Contemporâneas, ele é colega nosso, meu amigo também, e ele contando as experiências dele para mim, é incrível. Ele fala: Paulo, a partir do momento que você abre aquela porta do hospital, né, que os doutores de alegria visitam as crianças enfermos com câncer e tal, ele fala: cara, você está abrindo todas as possibilidades, você está abrindo a caixa de Pandora, você está abrindo o espaço do infinito, né? Você está ali, cara. Quantas vezes a criança fala uma coisa totalmente inesperada? E é ali que o palhaço tem que reagir. O palhaço é o mestre da ambiguidade. Por isso que eu tenho tanto fascínio pelo palhaço, que eu acho que ele pode ensinar tanto para a gente. Eu não estou dizendo que com isso que a gente não pode saber coisas com certeza ou que não pode planejar. O que eu estou dizendo é que o nosso planejamento e o nosso saber tem que dar espaço para a ambiguidade, para a incerteza, para a complexidade, para o pensamento sistêmico, para a infinidade de variáveis. É isso que eu estou dizendo. Então, o nosso planejamento deveria ser menos cartesiano, menos binário e trabalhar mais com padrões, com tendências, com cenários amplos, onde caibam as ambiguidades, o paradoxo. Aprender a lidar com o que não é ainda. O Pino Varqueta, que foi outro que abriu as lives daqui, né? O Giuseppe Varqueta, que é outro mestre, outro sábio que a gente deveria escutar mais, italiano de Milão,
ele fala, na verdade, a escola dele, né, lá de Milão, que é psicossocianálise, fala da capacidade negativa. Capacidade negativa é a capacidade de você estar lá, na ambiguidade, você sustentar a ambiguidade. E eu, quando vi que a Milão estava nessa situação, antes de Brasil começar com a pandemia, eu mandei uma mensagem para ele por WhatsApp, né? Falei, Pino, como é que você está e tal. E ele me respondeu assim, Paulo, grande desafio para viver a capacidade negativa. Aquela mensagem me chegou muito forte, porque ele fala sobre isso, ele escreve sobre isso, ele dá aula sobre isso, mas agora ele estava sendo chamado a viver isso de uma forma heróica, porque ele ficou, não sei, 3 meses sem sair de casa, porque ele é total grupo de risco. Aquilo me chegou muito, muito fundo. O mestre tendo que viver visceralmente o que ele sempre pregou. E o Pino tem a imagem do amanhecer como a metáfora da capacidade negativa. O amanhecer já não é noite, a noite está terminando, terminou, mas ainda não é dia. Então ele fala que o amanhecer é a figura da ambiguidade. Ele não é uma coisa, mas ainda não é outra. E ele escreve num dos livros dele, isso é fantástico, porque ele é um cara também de muitas metáforas, que é no amanhecer que estão todas as possibilidades. É no amanhecer que reside todas as possibilidades. E se você vê no amanhecer, tem aqueles matizes de rosa, de laranja, de púrpura. E é depois do amanhecer que vem um dia, e um dia diferente do outro dia. E um dia vem cheio de paradoxos, um dia vem cheio de ambiguidade. Então, pessoal, para fechar, eu acho que a pandemia acelerou a gestão da ambiguidade. A pandemia acelerou o nosso amanhecer. Ela instalou a gente no nosso amanhecer. A gente está diante de coisas que a gente não tem ideia do que vai acontecer. Low touch, high touch, low touch, todo mundo vai dar distância. Algumas empresas estão fazendo isso radical, outras não. A gente não sabe se vai ser longe, perto, um pouco longe, um pouco perto. A gente não sabe quais são as metodologias que vão florescer. A gente não sabe quais vão ser as novas relações que vão acontecer. Então, para a gente viver de forma adaptativa a pandemia, a competência da ambiguidade é essencial. Se a gente não aprender a lidar com a ambiguidade, não só falar dela, e agora eu estou falando pensando em mim agora, se a gente não aprender a lidar com a ambiguidade, a gente vai ficar no meio caminho, a gente vai perder o bonde da história, a gente vai adaptar, a gente vai adoecer, talvez não de Covid, mas de depressão ou de qualquer outro tipo de doença psicológica. Fecho aqui a provocação, passo a bola para o meu querido Josué para ele levar isso ao mundo das organizações. Obrigado. Bom, Paulo, você de alguma maneira você traz, né, o conceito de que a humanidade vai produzindo conhecimento e esse conhecimento, vamos dizer, são eras, né, onde um conjunto de teorias, de propostas de entendimento do mundo. Né? Então você tem e esse entendimento define aquele grupo, né? Aquele grupo social. Então, você citou a Idade Média, você tem um pacote de conhecimentos, podemos dizer, são os grandes paradigmas que explicam, né, o universo, e com isso toda a organização social em torno dele, e você sai de um período medieval e vai para a Revolução Científica, né, onde se estabelece algumas premissas. O que a ciência fala, os estudiosos eles demonstram, né, que na passagem de uma era para outra há muita confusão, porque as pessoas são apegadas a um modelo, né, a um paradigma, então não é fácil você fazer essa mudança, mas de alguma maneira esse modelo não responde mais uma série de questionamentos, né, uma série de fenômenos sociais. Então acho que a gente está vivendo, e os sinais indicam, exatamente uma possível passagem, né, desse modelo de era, né, onde você diz, né, que foi fortemente formulado lá pelos, vamos dizer, né, você citou Newton, você citou Descartes, né, olhando o mundo como, né, uma máquina onde eu preciso entender essas variáveis, um processo analítico para um mundo diferente, né? Qual foi o primeiro impacto? Como é que eu senti isso nas organizações, né? No primeiro momento que eu senti isso nas organizações foi na época se começou a falar de globalização. Começou a se falar de globalização e as empresas nacionais começaram a, de maneira geral, olhar as empresas internacionais, principalmente as empresas japonesas, que apresentavam um resultado muito diferente.
Aí, quando você olhava, a primeira grande constatação é uma mudança de paradigma, onde você tinha, né, uma visão mecanicista, né, reducionista, para o modelo sistêmico. Quer dizer, a organização ela é um sistema. Então, se começa a trazer esse conceito de sistema. Sistema é, né, você só consegue compreender os resultados de um sistema. O resultado do sistema é muito maior do que a soma das partes. Porque o modelo anterior diz o seguinte: para você conhecer a realidade, você precisa entender as relações de causa e efeito, né, desses detalhes. Né? A visão sistêmica é completamente diferente. Você começa a olhar o sistema, quer dizer, ele apresenta respostas, é impossível você conhecer essas respostas se você quiser, por exemplo, estudar de maneira reducionista cada um dos elementos. É que nem você querer estudar o corpo humano e achar que o corpo, entendendo o coração só faz sentido dentro de um sistema. O sistema é um conjunto de elementos que interagem, né? E essa interação. Aí você olhava a empresa nacional, era uma empresa o quê? Totalmente hierarquizada por departamentos, que cada um tinha a sua função, e muitas vezes esses departamentos eles desconheciam, né, a missão da organização. Então, eu vi isso, lidando com esse fenômeno na época, a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer com que esse conceito de sistema fosse trazido para dentro das organizações. Inicialmente, qual é a ideia? Vamos quebrar as paredes, vamos colocar as pessoas juntas, né, para que elas interajam. Então, primeira coisa. Né? E se você olhar até hoje, todas essas empresas que estão surgindo, jovens, né, quando a gente está fazendo startups, tem uma proposta de como é que é esse layout, né? Porque esse layout ele facilita uma outra coisa, que são as relações interpessoais. Então, não bastou só quebrar, né, as paredes. Quando você fala em cultura, você teve que mudar o modelo mental. Você fala em modelo mental. Então, temos que começar a trabalhar fortemente esse modelo mental. Então, uma segunda ação que nós fazemos muito na empresa é o seguinte: olha, vamos discutir a visão da companhia. As pessoas precisam entender para onde a companhia vai, para que proposta e qual é o seu nível de contribuição para esse negócio. Então, acho que a primeira grande transformação é a gente começar a ter uma visão de sistema. E sistema como algo aberto. Né? Eu tenho aqui todo esse sistema, ele tem uma funcionalidade, ele tem uma aplicação, ele tem uma resposta, mas ele interage um sistema aberto com outro sistema, com outro sistema, com outro sistema, com outro sistema. E aí você começa a ter esse conceito de tudo. Quer dizer, você tem, na verdade, uma interação. E a física quântica vai demonstrando isso. Quer dizer, quando você começa a estabelecer essas relações, você percebe, você começa a mudar o limite dessas relações. Há trocas muito mais amplas. Então, um sistema dentro de um sistema, dentro de um sistema, dentro de um sistema. Por isso que você começa a ampliar essa complexidade. Porque a interação desses diversos sistemas, nessa troca, você vai trazendo aprendizagens. Né? Então, esse, para mim, é o grande exercício. Né? Como é que você transforma a organização de uma coisa como uma máquina, onde as pessoas trabalham isoladamente, focada só no seu universo, e que elas entendam que ela tem um propósito maior. E que é dessa interação. E qual é esse nível de contribuição? Incrível, essa é uma conversa que eu tinha 20 anos atrás, e hoje, quando eu vou conversar com algumas empresas, quando falo em cultura, estão ainda dentro dessa perspectiva. Como é que a gente faz para que as pessoas entendam, se engajem, se comprometam? Então, a questão é, como é que você convida essas pessoas para participar dessa conversa? Elas entendem claramente qual o seu nível de contribuição? Elas são convidadas? Como é que é o teu nível de interação, né, com o sistema externo? Né? Hoje, a gente tem a metodologia Design Thinking que coloca o cliente, coloca o sistema externo, você sai a campo, você interage, você aprende, você troca. Ele está sempre no teu. Então, esse conceito, né, para mim, quando eu vejo que você começa a olhar a sociedade como sistemas mais amplos, né, você começa a ter um novo nível de ambiguidade, de complexidade. Porque imagina hoje, né, a gente está vendo, e a tecnologia, a era digital, ela tem a capacidade de entrar em determinados sistemas e provocar mudanças consideráveis. Né? E que vão ressignificar aquele padrão. Né? A gente pode falar, por exemplo, pelo menos como essas plataformas, né? O Uber, ele entra num sistema e modifica completamente. Então, para mim, para você conseguir trabalhar no mundo ambíguo, né, você tem que entender que você é um sistema também, o indivíduo é um sistema, que está dentro de uma organização que é sistema, que está dentro de um mercado que é um sistema, que está dentro de um país que é um sistema, que está dentro do mundo que é sistema, e há uma troca entre todos eles. Quanto mais você tiver, né, vamos dizer, empatia, né, que é uma das coisas que está sendo colocada hoje, empatia para compreender
esses movimentos. Quanto mais disponível, né, para você viver esses fluxos. Uma das coisas que eu vejo com essa mudança de paradigma, né, da arrogância do modelo científico, é o seguinte: como eu conheço as leis de causa e efeito, eu consigo prever tudo, eu controlo tudo. Né? Neste modelo, eu controlo tudo. Neste modelo de sistemas de interação, né, dessa ambiguidade, eu já não consigo mais. Então, necessariamente, eu tenho que ter um processo de adaptação muito mais rápido. Porque como eu tenho que trabalhar a partir dessa interação, reconhecer sinais. E não é simples, porque na incerteza você pode conseguir reconhecer sinais ou não. Porque se você não reconhece sinais, você pode desaparecer. Então, pensar como que o Wilber, que é um cara que eu gosto muito, ele diz, você pode também, os indivíduos, nos seus níveis de consciência, você pode também, em termos de sistema. Você tem um indivíduo que é o eu, ou seja, o seu nível de preocupação é eu. Você tem um indivíduo nós, que começa a olhar o mundo, e tem o todos nós, que já tem uma visão holística, que faz perguntas, a minha decisão, como é que impacta em todos esses sistemas? Como é que a minha decisão aqui vai impactar na minha comunidade, vai impactar no país, vai impactar na natureza? Então, eu vejo hoje, né, em termos nas organizações que estão conseguindo, né, vamos dizer, se dar bem. Aqui está o resultado principal. O telefone está com vida própria, deve ser. Quando ele faz isso. São as empresas que começam a se perceber, né, como sistemas nesses elementos de troca. Né? O próprio indivíduo, se você olhar o indivíduo, né, quando você diz assim, a física quântica mostra que hora você pode ser energia, né, se comportar como energia, e hora como elementos, partícula, né, massa. Né? E depende muito do observador. E que, dessa forma, o futuro, há uma interferência do observador. Porque da maneira como o observador, né, observa esse fenômeno, ela pode se comportar como energia ou como partícula. Então, o referencial do observador é importante na construção do futuro, que essa é uma outra ideia dos futuros possíveis. Os futuros possíveis na medida em qual é a escolha que você faz. Quando é que você direciona a tua energia, quando é que você direciona o teu campo de análise. Né? Então, no ponto de vista do indivíduo, né? Porque vamos imaginar uma outra ideia que me veio aqui, né? O cérebro em si, a neurociência mostra hoje, ele trabalha por padrões. Né? 25% da energia que você consome no físico, ela é no cérebro. Então, você tem milhares de decisões que você toma diariamente que você nem sabe mais que você aprendeu. Então, te libera energia. Então, é um padrão. Você só é um padrão. Que pode te auxiliar nesse sentido, mas pode também, né, ser a sua referência, a sua prisão. Pode te aprisionar. Então, é necessário um exercício também de você olhar e sair desse padrão, porque você volta para o universo conhecido. Né? O que eu vejo em muitas organizações e indivíduos que só fazem esse movimento quando esse processo se esgota. Quando não encontra mais respostas, onde há um nível de sofrimento, né? Que é uma das perguntas que eu me faço. Né? Quais são as experiências que você cria? Como é que você interage? Como é que você faz com que as mudanças ocorram? De que forma você faz isso? Que tipo de ambiente de aprendizagem você propõe? Né? E ambientes aonde você exponha e frustre esses modelos. Né? Que você faça com que esses modelos, que é um pouco modelo socrático, né, de perguntas, vai demonstrando esgotamento desse processo. Né? Então, quando eu olho agora, eu acho que a gente está diante de uma mudança importante de era, e a tecnologia vai acelerar isso, porque dentro desses ambientes sistêmicos, né, haverão mudanças importantes, né, rápidas, velozes, que vão exigir que as pessoas tenham uma capacidade de interagir, um nível de empatia, para que acelerem o processo de adaptação. Né? E isso dentro de um universo de colaboração. O desenho das organizações cada vez mais são abertos. Né? A gente está falando, já tem empresas que estavam discutindo o trabalho remoto há algum tempo. Como é que a gente consegue preservar os vínculos, né? Apesar de não estarem próximos? Né? Tem empresas que já trabalham isso há algum tempo, se adaptaram melhor. Mas muito mais do modelo mental. Modelo mental, nós estamos inseridos no processo. Né? Eu tenho um nível de contribuição, eu tenho clareza desse nível de contribuição. Eu entendo, eu fico buscando esses sinais, né, que é um pouco o modelo design thinking. Ele abre, eu interajo, eu venho, eu fecho, e eu logo experimento.
Eu experimento, tem que estar experimentando, ciclos de experiência têm que ser menores para a gente testar nossas hipóteses. Como é que você trabalha no ambiente ambíguo, Paulo? Eu acho que é muito a partir de você estar testando. Você tem um grupo coeso, colabora nessa base, e você está o tempo todo testando, aceitando, né, uma outra questão, que é a vulnerabilidade. Porque o modelo arrogante, né, o modelo científico, os líderes, né, que sabem todas as respostas, são capazes de fazer todas as previsões, isso também vai desaparecer. Nós temos que reconhecer a nossa vulnerabilidade. Eu simplesmente não sei, como você citou no artigo do Edgar Morin, ele fala exatamente isso. Eu não sei a resposta. Eu sei o seguinte, a gente tem que estar atento, observando o que está acontecendo, fazendo as combinações necessárias dentro do nosso sistema de rede, porque essas transações se dão dentro do sistema de rede, e estabelecer algumas hipóteses e confrontar essas hipóteses na realidade e ver o nível de resposta. É um pouco do conceito do design thinking. Eu construo um cenário, faço um diagnóstico, volto, né, construo uma solução, testo, ajusto. Então, o ciclo de adaptação tem que ser muito mais rápido entre o diagnóstico, a construção da solução e a experimentação. E dentro de um circuito, vamos dizer, de uma rede de relacionamentos muito mais ampla, de uma troca, de uma mobilidade, de uma capacidade de adaptação. Que essas vão ser, provavelmente, para mim, as palavras do futuro, né? Empatia, a capacidade que eu tenho de envolver e entender essa teia, essa complexidade, esses vários sistemas que se relacionam, que são abertos e que trocam. Há um processo de aprendizagem, os sistemas que aprenderem, eles sobrevivem, os que não aprendem vão desaparecer. Então, eu tenho que ter um processo interno nas organizações realmente de aprendizagem. Eu vou para campo, observo, testo, aprendo, reconheço, erro, volto. Esse sistema tem que ser muito mais rápido. Em termos de arquitetura organizacional, em termos das relações, em termos da cabeça. Como é que eu atuo? Né? E dentro da perspectiva que nós somos capazes de construir. Na mesma maneira que eu interfiro, isso é a correspondência que você pode fazer. Da mesma maneira que eu interajo com o átomo e defino se ele vai se comportar como energia ou como... É possível a gente estabelecer, né, modelos de decisão que ajudem a construir o futuro, né, e faz com que a gente escolha entre os futuros possíveis, aquele que a gente vai trabalhar a partir de um debate, a partir do grupo. Então, que é uma outra loucura, né? Se a gente comparar os modelos, que modelo científico eu prevejo, por que eu quero conhecer as relações de causa e efeito? Eu quero, como estão determinadas, eu controlo, eu defino. Hoje não. Hoje eu tenho que ter a capacidade de estabelecer um sistema de rede que interage com essa complexidade. Eu, de alguma maneira, vou estabelecer hipóteses, eu tenho que estabelecer hipóteses, porque na verdade, o ciclo, talvez, entre hipótese e tese seja muito mais rápido. Precisa ser muito mais rápido, né? Porque eu estabeleço uma hipótese, testo, mas isso também é provisório, porque como o sistema é tão rápido, tem interferência de vários outros elementos. A THM era muito mais estável, as mudanças eram muito mais estáveis. Se a gente olhar o que vai acontecer nos próximos 20 anos, em termos das interferências, então, o mesmo ciclo de decisão para mim no mundo ambíguo tem a ver com entender que você faz parte de uma rede maior, entender que você tem que estar aberto a essa troca. Essa troca te traz hipóteses, essas hipóteses elas vão ter que ser confirmadas, e esse ciclo tem que ser muito mais rápido. E tem que ter uma aprendizagem, né? Então, empatia, colaboração, aprendizagem e um elemento muito de vulnerabilidade. Essa que as culturas das empresas estão dizendo. Mas na relação que eu tenho com as empresas hoje, por incrível que pareça, tem empresas ainda que estão discutindo, estão presas ainda à hierarquia, a comando, a controle, a rigidez, a silos. Né? Essas empresas vão desaparecer. Essas empresas não vão conseguir sobreviver nesse ambiente ambíguo. Eu preciso de fluxo interno, eu preciso de colaboração, eu preciso de compartilhamento, eu preciso de vulnerabilidade, reconhecer a vulnerabilidade, eu preciso de autonomia a esses grupos. Né? Então, as empresas reconhecem e estão fazendo uma tentativa, né? Algumas mais, outras menos, de implantar esse sistema interno. Muito bom, muito bom. Eu acho que o desafio, então, são organizações ambíguas, né? Organizações adaptativas. Bom, Isso, adaptativo. Vamos ouvir o que o pessoal, falar com a Flavinha aqui, o que o pessoal começou já a perguntar, abrir para a participação do pessoal. Então, Paulo, a gente teve um primeiro comentário em relação ao texto que você citou, né, do Edgar Morin,
e o Robson prontamente já Obrigado, disponibilizou o Robson. link, né? Até o momento não tem nenhuma pergunta colocada no chat, então, eventualmente, se tiver alguém que queira fazer a pergunta diretamente a um dos dois, pode abrir o microfone. Mas antes de abrir, né, eu acho que vocês falaram duas palavras super importantes, né, dentro com os dois olhares, um mais interno e dentro das organizações, o outro mais filosófico, vamos chamar assim, que é reconfigurar e adaptar, ou seja, duas capacidades que precisam estar presentes nessa ambiguidade para que a gente, de fato, consiga, né, se ver nesse novo cenário de tanta incerteza. Qual é para vocês aí não o benchmarking, né, mas o que vocês estão vendo, né, de realidade, de pessoas, de lideranças que estão trabalhando isso de uma forma mais ativa ou mais... dá para ver, dá para reconhecer isso já hoje em dia, enfim, e debater se é um caminho possível ou não? Posso ir lá? Eu acho que sim, Flávia. Eu tenho visto, não só em coisas que eu leio, mas em coisas mais próximas. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, outro dia eu li uma matéria de um CEO relativamente jovem, que eu acho que ele trabalha, a empresa dele é tipo uma empresa contábil, uma coisa assim. Então, ele falou assim, com essa situação eu preciso cortar 20, 30% do meu pessoal. Então, ele já estava se predispondo a isso, aí ele para e fala assim, não, eu tive um insight aqui, eu vou perguntar para eles o que eu deveria fazer, o que nós devemos fazer. E aí ele começou a fazer grupos de discussão aonde os próprios colaboradores entram nesse processo que o Josué se referia, de aprendizagem, de relações sistêmicas e adaptativas, porque se o sistema não é o que se adapta, então quem se adapta? É o CEO e a diretoria executiva, que é o modelo cartesiano. E aí eles começaram a buscar caminhos, e aí uns cortaram percentual do salário e tal, e ele conseguiu não demitir ninguém, né? Essa é uma matéria que eu li outro dia. Tem vários, assim, tem casos de empresas que mudaram o seu core business e começaram a trabalhar com artigos relacionados à pandemia. Tem, tem empresas que estão revisando a sua relação com o cliente. Então, eu vejo que, Flávia e pessoal, eu acho que sim, eu acho que as pessoas estão tendo que se reinventar, porque senão ela vai ficar para trás. Né, Josué? Sim, você encontra, por exemplo, hoje o conceito de coworking, né? Você tem um espaço onde você tem empresas jovens presentes e entre elas se relacionam. E esse ciclo de estar o tempo todo observando o mercado, construindo, né, essas hipóteses, internamente testando com as equipes e gerando produtos, porque, na verdade, a grande questão que é do modelo de negócio. Quer dizer, toda e qualquer empresa, ela nasce, ela surge para resolver um problema, para atender uma demanda. Então, eles reconhecem isso e rapidamente conseguem colocar isso em equipes multi-especializadas e que vão compondo essa solução. Acho que é esse modelo. Tem algumas experiências, por exemplo, que estão acontecendo nas empresas, exatamente isso, em relação à inovação, né? Esse conceito de inovação. Cria um espaço para inovação, define uma equipe, porque o grande problema das empresas, elas chegam no nível, né, que a gente chama de burocratização. Né? Elas, pelo nível de complexidade, elas constroem um modelo de solução e, por outro lado, não inova. Porque outra coisa que a gente acabou não falando aqui, dessa nova geração, dessa nova situação, é o paradoxo. Tudo é paradoxal. Como é que você trabalha as polaridades? Inovar e, ao mesmo tempo, padronizar. Como é que você trabalha custo e qualidade na época da qualidade? Então, é um pouco da lógica do E. A gente precisa necessariamente da lógica do E, abandonar a lógica ou uma coisa ou outra. Para mim, as empresas que estão conseguindo fazer isso são a lógica do E, e muito através da inovação. Né? Eu me desafio a ir para campo, a experimentar o cliente, a conviver com ele, aí a partir daí você
constrói, né, tem um entendimento, tem um processo de solução. Né? As empresas que conseguem trabalhar essa lógica do E e que estão criando laboratórios de inovação. Às vezes são experiências pequenas. Eu estava vendo, eu tive na Watson, em Nova York, na época que eu estava lá, e eles, para criarem um modelo de inteligência, eles fizeram fora da IBM, porque a IBM, no novo, conseguiu criar uma outra empresa, né? Flexível, rápido, que não ficasse presa essa burocracia. Depois que eles consolidaram o Watson, eles trouxeram para dentro da IBM. Então, uma das experiências que as empresas estão fazendo são essas, né, são departamentos de inovação fora, que vão criando uma cultura, vão criando uma experiência, vão formando novas lideranças, novos modelos de relacionamento, aí trazem para dentro da empresa. Eu acho que, para mim, essa é uma... Se a gente falar das empresas tradicionais, mais burocratizadas, mais parrudas, acho que uma forma de fazer essa transição é você criar um laboratório de inovação, criar experiências a partir daí, e consolidando essas experiências, e convidando pessoas para participar desse laboratório de inovação, levar liderança, eles vão aprendendo esse novo modelo, e desse novo modelo eles vão trazendo para dentro das organizações. Eu tenho visto empresas fazendo isso, Souza Cruz, IB, várias grandes, Ambev. Mas o grande desafio... Tem uma pergunta aqui também, tá, Paulo? Eu já vou, mas só para complementar o do José, o grande desafio, José, é que agora tem que fazer isso trocar o pneu com o carro andando. Então, exatamente. Uma coisa é a IBM em condições de temperatura e pressão. Agora, ou seja, o cara tem que ser adaptativo e lidar com a ambiguidade enquanto ele precisa sobreviver. Isso. Então, isso é um grande desafio. E acho que a pandemia foi muito isso. Aquilo que, do ponto de vista, era uma ideia, a pandemia demonstrou a possibilidade de várias dessas tendências se confirmarem. Né? Da incerteza, de você ter um modelo organizacional, uma arquitetura organizacional mais flexível, que as pessoas possam se relacionar onde elas estiverem. Tem líderes que estão perguntando o seguinte: como é que eu vou fazer com a minha equipe? Como é que eu controlo a minha equipe quando ela entrar no sistema? Quer dizer, ainda está na cabeça que a minha função é controlar a minha equipe, não é ser um instrumento de desenvolver a visão, de apresentar a visão, levar com que as pessoas se comprometam, entendam os seus papéis e que construam uma relação. Então, você tem vários estágios, né? Mas concordo, Paulo, você tem hoje, na verdade, eu acho que talvez seja um grande barato do que está acontecendo em termos de aprendizagem, é que há um senso de urgência agora. Eu acho que agora tem uma percepção de que, opa, o mundo vai ser diferente, foi diferente nessa etapa, então há uma possibilidade de uma aprendizagem. Você vem discutindo muito sobre isso. O que vai ficar depois disso? Será que vai ficar alguma coisa? Eu acho que sim, eu acho que essa questão, né, do respeito ao indivíduo, solidariedade, estar junto, como é que a gente se organiza para conseguir chegar nos resultados? Eu espero, né, como o texto do Edgar Morin, ele termina falando isso. Tem 2 ciclos de energia no mundo, Thanatos e Eros. Eu me oriento pelo Eros. Eu acho que a gente vai conseguir sair desse modelo cartesiano sem que a humanidade acabe. Que a grande questão é, o modelo cartesiano ele acaba com a humanidade. O projeto humano acaba. O planeta não suporta. Né? As desigualdades são absurdas. Então, o modelo cartesiano, que foi importante porque nos permitiu, né, desenvolver o avião, agora o avião é um elemento que nós vamos agora. Em que contexto o avião precisa voar? Quais são as contribuições? Então, acho que essa é, para mim, o grande desafio da humanidade. Né? Flávia. Desculpa, o Robson colocou aqui que vai exigir revisão de legislação que é anacrônica e ainda amarra as organizações, digo, gestores que estão abertos à nova realidade. Tem um pouco um comentário em cima do que você falou, né? Porque, só fazer um comentário rápido, e aí também a gente, até para as pessoas entenderem que não é só alguma pergunta, pode ser também algum comentário, quem quiser participar. Mas o Robson falou do Ken Wilber, dos níveis de consciência. Na verdade, quanto mais você amplia o nível de consciência, mais você consegue lidar com a ambiguidade e com os paradoxos. Mais você inclui as polaridades. Só que aí, pegando carona na observação do Robson, quando você tem sistemas de nível de consciência muito primário, você não ajuda a sociedade a elevar o seu nível de consciência. Porque você está levando essa sociedade a hábitos, a atitudes de nível de consciência primário. Por exemplo, comando e controle, causa e efeito, burocracia. Então, a gente vai precisar, e concordo com o Robson, só que eu não tenho muita esperança de curto prazo do ponto de vista de governo. De governo, eu não estou só falando isso, eu estou falando
a mentalidade política, principalmente no Brasil, é uma mentalidade que não acompanha a história, ao meu ver, talvez a gente tenha que forçar essa barra, a gente tenha que fazer a coisa meio, sabe, não vou dizer na gambiarra, mas assim, cara, vamos fazer os sistemas mais fluidos, mesmo com uma legislação que nos amarra em alguns aspectos. Não sei. Deixa eu, uma contribuição, né? Quando você pensa em cultura, eu tive, por exemplo, uma experiência numa empresa onde, já há algum tempo atrás, alguns elementos da legislação foram quebrados, por acordo, porque a cultura, pela cabeça das pessoas, como ela se organizava, pela liderança. E, por exemplo, naquela época, vamos falar 20 anos atrás, não tinha registro de ponto, não se controlava a jornada, uma série de coisas foram retiradas. Foi uma das empresas onde eu tive o menor volume de processo trabalhista, porque a cultura, a KB, precede. Quando você faz esse trade-off, se você tem uma clareza do teu contrato interno, se as pessoas entendem o que estão acontecendo, no geral, né, você vai ter menos problema, porque é como se fosse um primeiro acordo. Há um acordo interno, as pessoas têm clareza, né, do qual o posicionamento da empresa, para onde ela tem que ir, qual o seu papel. Entende isso e se engaja nisso. Né? Os grupos são muito mais autônomos, não tem que ter um líder o tempo inteiro controlando, eles mesmos acabam estabelecendo regras, que é um pouco do modelo hoje das empresas ágeis. O modelo ágil é muito interessante, se a gente acha que não tem controle, tem. Todo dia eles sentam e discutem qual é o objetivo do dia, como é que foi ontem, o que a gente precisa fazer, mas você não precisa de um chefe lá falando sobre isso para eles. É um nível de consciência da equipe. A própria equipe sempre fala, olha, a gente tem que entregar isso aqui daqui a 3 semanas, porque isso tem, né, um compromisso maior. Como é que nós estamos hoje? Quais são as atividades básicas que tem para hoje? Então, ficou para trás? Então eu vou te ajudar. Então tem uma colaboração. E a autonomia, que é uma coisa que eu acho um pouco ainda que as empresas brasileiras, talvez pelo modelo ainda, é uma maior dificuldade em relação à autonomia, porque ainda existe uma dimensão do controle como esse. A legislação controla, né, coisas que você poderia estabelecer na cultura, numa relação dentro da organização, quais são as regras, você fica preso por uma cultura pelo modelo regulatório, que para mim vem sempre depois. Se você pegar a história da humanidade em qualquer área, o modelo regulatório vem sempre depois. Né? O direito ele é sempre depois, ele confirma novas mudanças de hábitos sociais, né, que são impostos pela sociedade, pelas empresas. Então, a minha experiência é assim, se você tem cultura, né, se você tem modelo de gestão, se você tem clareza, você vai ter muito menos problema nessa área. Agora, eu vi, né, uma empresa com comando e controle, que é um nível de desconfiança, total desconhecimento de qual é a proposta, a visão da companhia. Eu por moda, hoje eu não vou mais marcar o ponto, pode ser que tenha problema, porque a cultura não suporta o modelo. Eu acho que esse é um tema que daria uma outra live, né? Porque ele não é, eu não vejo ele tão... Eu acho que ele também é paradoxal. É Tostines, né? Vende mais porque aquela velha pergunta, é gostoso ou é gostoso que vende mais? Eu acho o seguinte, Josué, eu concordo que a cultura muitas vezes precede, mas também, se a estrutura facilita, ela influencia na cultura. Então, por exemplo, os países do norte da Europa, você tem outros tipos de comportamento em relação à cidadania, em relação à participação democrática. Aí a gente pode dizer, não, mas eles têm essa estrutura porque as pessoas são assim. De novo, essa é uma grande questão. Talvez é um ciclo que se retroalimente, mas que não tenha dúvida que você tem certos sistemas políticos, governamentais, etc., que não ajudam certos saltos culturais, isso também é um fato. Na verdade, né, Paulo, a cultura é um conceito, ela se manifesta, né, vamos dizer, nos artefatos. Né? Os artefatos, a estrutura é um deles. Né? A maneira como nós nos organizamos para trabalhar é onde a cultura se manifesta, porque a cultura é um negócio... Né? Você tem lá, você pode ter um caderno, um código de ética da cultura e tal, mas ela tem muitos elementos que são quase que implícitos, mas que são refletidos no quê? Nos artefatos, são refletidos nos modelos de celebração, de reconhecimento. Por isso, da maneira como ela discute estrategicamente, tem aquela frase, né? A cultura almoça a estratégia, né? Ela come a estratégia no almoço. Se você também quiser montar um modelo que não é compatível, então, a conversa, esse é o grande desafio. Como é que você muda o modelo mental, o mindset? Porque é dele que você vai... Agora, é lógico, eu concordo com você, é uma retroalimentação. Eu começo a repensar minha cultura, eu vou mudando os artefatos que confirmam, validam e, de alguma maneira, volta para um outro nível. É uma espiral de crescimento, no nível de consciência. Né? Eu começo do nível, mudo o artefato, tenho um impacto, elevo, que é um pouco o padrão o que o Uber coloca em termos de nível de consciência. Né? É lógico que a cada interação me leva para um nível superior.
É isso aí. Muito bom. A Tatiana colocou um ponto aqui, mas acho que melhor, Tatiana, de repente você comentar, talvez tenha algum contexto maior que você queira dar, né? Ela falou, acho que ela estava falando um pouco dentro dessa ambiguidade, da necessidade de adaptação, da tolerância ao erro, trazendo o conceito do minimum viable product or project. Uhum. Testar e reconfigurar conforme a necessidade. Acho que é um comentário, mas Tatiana, fica à vontade se você quiser abrir seu microfone também e falar. Tatiana? Ah, sim, com a agilidade do mundo e adaptabilidade, não dá para esperar ficar pronto o produto, o projeto, né? Então, eu acho que tem muito sentido em tudo que eu escutei aqui na área da consciência, de tudo que está acontecendo nesse momento, a cada vez mais a gente incluir o MVP, né? Que é o Minimum Viable Product ou Project, e que é justamente aí testando, né? A viabilidade mínima, não adaptou, você vai fazendo uma nova realidade e que não tem mais nada a ver com comando e controle, né? E realmente não é nem tolerar, até estimular, né, o erro, porque é aí que vem a criatividade, daí que vem a inovação, né? Senão você não inova. Se você não cortar em fatias, em pedaços, né, e trazer a viabilidade mínima, você não inova. E o tempo, ele não para, né? E as coisas mudam muito rapidamente. Então, dentro do que eu escutei, eu quis trazer esse conceito do MVP, porque eu achei que faz todo o sentido para o nosso contexto muvuca atual, né? Que é muvuca já muito... É VUCA, mas é muvuca, um pouquinho pior ainda. Ou pior ou melhor. Eu não sei se é pior ou melhor. VUCA mesmo. Sem julgamento. Sem julgamento. Não, mas eu acho bem interessante, Tatiana, isso que você está trazendo, né, nesse conceito onde eu tenho uma hipótese que estou chamando, né? Eu vou ter um entendimento do cliente, tem várias ferramentas para você se aproximar, aí você vem, constrói uma proposta, né, que eles estão dizendo um protótipo, e testa. E rapidamente você aprende. Então, a empresa se transforma em uma unidade de aprendizagem, né? Você não precisa ir para fora para aprender. A empresa tem que se transformar no principal laboratório de aprendizagem. Se você tiver exatamente o que você está dizendo. O grupo, ele vai, constrói uma primeira hipótese, ele testa, ele vem, corrige, ajusta e volta, até que é muito mais rápido e você, na verdade, economiza muito tempo e dinheiro, porque o modelo anterior de desenvolvimento era assim, eu penso em tudo, todo ciclo, todo investimento, acabo com o meu dinheiro às vezes, aí vou testar, o consumidor fala, não, eu não quero. E aí você encaixa, porque você já testou, e fica difícil, perder muito tempo e você perder essa oportunidade. Então, esse modelo que você traz é exatamente, você vai construindo hipóteses, que eu chamei de hipóteses, né, provisórias, aí vai, testa, alguma coisa atendeu, outra não, vem e corrige, numa velocidade absurda, e muito, né, absurda, e faz com que eu consiga ter uma empresa efetivamente que aprenda, né? Muito legal. A Malu também comentou aqui que a tendência é que cada vez viva mais momentos VUCAs, ou seja, veio para ficar o tal novo normal. Temos que aceitar e seguir o barco, exercer a flexibilidade e a empatia. Acho que ela comentou no final, não sei se ela ainda está aí, infelizmente tem que sair, está muito rico o papo. Parabéns, Josué e Paulinho. Muito bom. Vocês querem fazer algum comentário final para ir encaminhando aí para o final? No final, né? Alguma reflexão para Eu ficar? só quero dizer que... Não, a única coisa... Eu busco ser otimista, né? Mas eu acho que a gente tem um grande desafio mesmo de ir para um outro modelo mental, outro tipo de organização, outra forma de lidar com a realidade. Eu prefiro ser otimista, mas acho que a gente tem aí um grande desafio pela frente. Eu também, acho que a gente tem... Na verdade, a gente está falando de modelo mental, né? Basicamente é isso, né? Comportamento, modelo mental, entender essas novas regras, né? Entender esses novos conceitos, né? Mas eu, como Paulo, eu sou otimista. Eu tenho procurado nas organizações levar esse tipo de provocação, mostrar principalmente, né, as incongruências, mostrar exatamente como o resultado se dá a partir de uma maneira como as empresas se organizam, trabalhar fortemente a cabeça das lideranças para que elas entendam e percebam essa realidade VUCA, né, que é uma realidade que quem não entender vai ficar para trás. Infelizmente vai desaparecer, porque essa
é uma mudança de fato de era. Eu reconheço que é uma mudança de era e o mundo digital vai impor uma dinâmica. Eu estive vendo lá as previsões da Singular até 2038, é um negócio que você fala, coisas que você falam hoje que não é possível em 2038 você ter a sociedade organizada dessa forma, mas 2020 hoje, uma coisa que estava prevista lá, hoje eles estão lançando. Então, eu acho que esse mundo veloz, o que a gente conversou aqui muito, eu e o Paulo, é muito como é que a gente consegue se adaptar a essa nova realidade, né? E obrigado a você, Paulo, e a galera aí, né, pela participação. Se deixar a gente ficar até de madrugada aqui falando, né, Paulo? Acho que sobre incerteza, ambiguidade, que é o que mais estamos vivenciando hoje em dia, daria realmente pano para manga, né? Assim, ficar várias horas conversando. Mas a gente pode ir ficando por aqui, agradecer aí a participação de todo mundo, agradecer primeiro Paulo, Josué também pela conversa, pelo espaço, pela oportunidade de mais alguns momentos de reflexão que a gente tem no dia. Fica à vontade aí, quem quiser abrir a câmera, dar um oi. A gente sempre faz um registro final aí também. A gente teve mais participantes, mas muita gente entrou e saiu ao longo do tempo. E alguns Grande estão Azé. saindo agora. Abraço nos dois e muito obrigado por esse privilégio de ouvir vocês. Valeu. Meu mestre, Azé. Você é meu mestre, Azé. Foi bem, Azé? Você que é meu mestre, está dizendo que foi bem, fico contente. Muito bem, você está muito bem. Valeu, pessoal. Beijos. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau.